O universo dos games é uma forma infinita de criar e vivenciar a arte. Assim como no cinema, os jogos nos fazem sorrir, chorar, sentir medo, adrenalina. Eles são mais do que simples entretenimento. São experiências que nos marcam e nos fazem refletir. Fala galera, aqui é o Yeti, direto da caverna. Espero que esteja tudo beleza por aí. No último vídeo, nós começamos a explorar, é um tema polêmico, que é a hipocrisia do entretenimento. Nós falamos um pouco sobre como a indústria ela pode ser contraditória, porque nós consumimos filmes de diversos temas, só que quando levamos isso para os games, aí tudo muda. Mas essa discussão está longe de acabar. Hoje vamos aprofundar ainda mais a questão e analisar o impacto real dessa hipocrisia, desse mundo, nos games, na cultura pop. Então, bora lá. O escândalo da Cambridge Analytica. Para quem não ficou sabendo, o escândalo da Cambridge Analytica foi um dos maiores casos de violação de dados de manipulação política da história da internet. Ele envolveu a empresa britânica Cambridge Analytica e o Facebook, e veio à tona em 2018, quando foi revelado que milhões de perfis de usuários foram coletados sem consentimento para influenciar eleições, incluindo a eleição presidencial dos Estados Unidos em 2016 e a campanha do Brexit. O que aconteceu? A Cambridge Analytica obteve dados de 87 milhões de usuários pelo Facebook, por meio de um aplicativo de teste de personalidade chamado This Is Your Digital Life. Esse aplicativo, desenvolvido pela pesquisador Alexandra Kogan, coletava não apenas os dados de quem usava, mas também dos amigos dessas pessoas, sem que elas soubessem. Com esses dados, a Cambridge Analytica criou perfis psicológicos detalhados dos eleitores, para direcionar anúncios políticos altamente personalizados e manipulativos. Por que foi um escândalo? O Facebook falhou em proteger os dados dos usuários e permitiu que terceiros acessassem essas informações sem controle. A Cambridge Analytica usou essas informações para criar campanhas políticas direcionadas, explorando medos e emoções para manipular a opinião pública. O caso levantou questões sobre privacidade digital, desinformação e interferência política através das redes sociais. Consequências. O Facebook foi multado em 5 bilhões pela FTC, a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos. O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, teve que depor ao Congresso dos Estados Unidos. A Cambridge Analytica fechou as portas, mas levantou preocupação sobre o uso de dados da política até hoje. Esse caso mostrou como as redes sociais podem ser usadas para manipular a política e a opinião pública, e reforçou a importância da proteção de dados pessoais na era digital. Um estudo na Universidade de Pittsburgh em 2017 revelou que pessoas que usam redes sociais por mais de 2 horas ao dia têm o dobro de chances de desenvolver depressão, dado o aumento de 70% dos casos de ansiedade entre jovens desde a ascensão do Instagram e TikTok. Como algoritmos dessas redes sociais podem reforçar padrões prejudiciais, como por exemplo a busca por validação externa. Estudos apontam que jogos eletrônicos podem ter efeitos positivos no humor e na saúde mental. Um estudo na Universidade da Pensilvânia indica que videogame ajuda a aliviar sintomas de depressão ao distrair a mente e estimular funções cognitivas. Outra pesquisa mostrou que jogos casuais, como quebra-cabeça, podem substituir terapias convencionais para algumas pessoas com depressão. Além disso, aproximadamente 80% dos jogadores relataram que videogames ajudam na estimulação mental e no alívio do estresse. A nova versão da série é a mais cara dos últimos tempos. Custou mais de 200 milhões de dólares. O jogo é polêmico, impressiona pelo realismo e assusta pela violência. Na tela, o protagonista rouba um carro, mata um policial e acaba morto no mar. Quem está por trás de tudo isso é Vinícius, 20 anos.
estagiário de arquitetura. Tem uma lista de contravenção que você fez aí, um monte de crime. Isso é só pra gente se divertir só, mas na vida real a gente não leva muito isso a sério não, é só pra brincar. A demonização dos videogames. Desde os anos 90, os jogos foram acusados de influenciar negativamente o comportamento dos jovens. 3 grandes acusações se destacaram ao longo do tempo. Violência desde Doom, em 1993, e Mortal Kombat, em 92, a mídia associou jogos violentos a crimes e tiroteios escolares. O fenômeno do vício em jogos cresceu com a popularização dos MMOs e jogos mobiles. A OMS até classificou o transtorno de jogo como uma condição de saúde mental. Comportamento antissocial, muitos acreditam que jogos isolam os jogadores e reduzem habilidades sociais, apesar de estudos mostrarem que muitos jogos promovem interações sociais e trabalho em equipe. Jogos que já foram alvos de crítica. Jornais e redes de TV frequentemente associam videogames a tragédias sem evidências concretas. Após eventos como o tiroteio nas escolas, políticos e veículos midiáticos buscam culpados fáceis, desviando o foco de fatores como melhor segurança pública e educação nas escolas, além do problema de saúde mental. Quando meu filho tem 4 anos que ele chora, o que eu faço para ele? Eu dou logo um tablet para ele, tô aqui para você brincar, sabe? Ensino logo um joguinho. Não tem jogo, não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. E cada vez muito mais mortos do que na Segunda Guerra Mundial. Muito mais mortos do que na Segunda Guerra Mundial. Casos reais onde os videogames foram responsabilizados. Tiroteio em Columbine, em 1999. Os atiradores jogavam Doom, o que gerou a acusação de que os jogos os influenciaram. Massacre de Sandy Hook, em 2012. O atirador jogava Call of Duty enquanto políticos sugeriram a restrição dos jogos violentos. Ataque na Nova Zelândia, em 2019. O terrorista mencionou Fortnite Call of Duty, reacendendo um debate sobre a influência dos jogos. No entanto, em nenhum desses casos foi aprovado que os jogos tiveram influência direta nos crimes. O que ocorre é que em cada um desses fatos, os criminosos já haviam tido histórico psicológico com predisposição a praticar algo. Se uma pessoa já possui uma predisposição a ser auto-influenciado por algum tipo de mídia, alguma coisa, se a pessoa já tem algum problema, não importa a mídia, pode ser uma música, pode ser um filme, um quadrinho, pode ser um jogo. Se a pessoa ela já tem essa predisposição a praticar alguma coisa, essa facilidade a ser influenciada, qualquer coisa ela é influenciada. Até mesmo um comentário que ela escuta pode servir como um gatilho para que ela pratique alguma coisa, se ela já possui essa predisposição. Filmes e séries também contêm momentos de extrema violência, porque essa pode ser a característica da obra, mas são mais aceitos culturalmente do que videogames. A interatividade dos jogos parece gerar mais resistência moral. A mídia e o sensacionalismo. A sociedade consome violência em várias formas, porém os jogos são mais criticados. Quando você liga a TV no noticiário, você só vê matérias sensacionalistas de mortes, sequestro e até mesmo apresentadores noticiando mortes de filhos ao vivo para os pais das vítimas. Um dos casos ocorreu em 17 de fevereiro de 2020,
durante a transmissão do programa Cidade Alerta na TV Record. Durante a transmissão ao vivo, a mãe de uma jovem de 21 anos recebeu a notícia ao vivo do assassinato de sua filha, enquanto concedia uma entrevista sobre o seu desaparecimento, acreditando que a reportagem iria noticiar que encontrou a sua filha ou algo do tipo. Ao ouvir a revelação, a mãe entrou em choque e chegou a desmaiar ao vivo. A exibição, no momento, gerou forte reação negativa do público e críticas à abordagem sensacionalista do programa. Observação: muitas pessoas que consomem esse tipo de jornal sensacionalista são os mesmos que falam mal dos jogos de videogame. Videogames são tratados com mais rigor do que esportes de impacto, como MMA, boxe, futebol americano ou programa de TV sensacionalista. Isso reflete um viés cultural onde toda nova forma de mídia geralmente enfrenta resistência inicial, assim como aconteceu com os quadrinhos dos anos 50, o rock nos anos 60, as casas de fliperama, a chegada dos animes, as cartas de Magic the Gathering e Yu-Gi-Oh! O papel dos pais e da educação. A responsabilidade pelo conteúdo consumido por crianças é de total responsabilidade dos pais e dos educadores, dependendo da ocasião. A existência da classificação etária, como ESRB e PEG, dá aos pais ferramentas para decidirem o que é adequado para seus filhos, da mesma forma que ocorre com filmes e até mesmo música. A condenação seletiva dos games. Os videogames, eles continuam a ser alvo de críticas infundadas, muitas vezes até ignorando estudos que mostram os seus benefícios, como, por exemplo, desenvolvimento cognitivo, socialização. O debate sobre a influência, ele ainda é moldado por viés cultural e às vezes pela falta de compreensão da mídia tradicional. Graças à desmistificação dos games, como eles aparecem em filmes, pessoas jogando videogame e alguns programas de televisão, dependendo, hoje temos menos preconceito com relação a antigamente. A nova geração está aproveitando bem mais esse universo, com mais liberdade e reconhecimento, incluindo seu valor cultural e artístico. Se esse vídeo te trouxe alguma informação que você não sabia, se você se divertiu assistindo esse vídeo, considere deixar o like. Se quiser comentar, fique à vontade. E é isso aí, valeu!